Meu convite, abrindo o culto, abrindo esse trabalho de adoração a Deus, meu convite para nós orarmos. Não sei se você tem pedidos específicos para serem feitos a Deus. Se tiver, faça-os. Não se acanhe de pedir. Busque sempre a compaixão, a graça de Deus na sua vida, na vida das pessoas da sua família. E não se esqueça que Deus é soberano. Às vezes nós queremos as coisas do jeito que a nossa cabeça, guiada pela carnalidade, entende que deve ser. Mas Deus, na sua infinita graça, misericórdia, poder e sabedoria, sabe que às vezes é diferente que vai acontecer. E esse diferente é para o nosso crescimento, é para a nossa ajuda, é para o nosso socorro. Então, quando você for orar, não se esqueça disso. Querido Pai, amado Deus, santo e poderoso e maravilhoso e tremendo Senhor da glória, mais uma vez, Senhor, nos juntamos aqui abrindo a semana em culto ao Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso culto. Recebe, Senhor, a nossa honra ao Senhor. Dedicamos este tempo que estamos aqui exclusivamente ao Senhor. Cuida, Senhor, de cada um de nós para que possamos adorá-lo da maneira que o Senhor quer ser adorado. Cuida, Senhor, de cada um de nós para que as nossas mentes agora, pelo menos durante este culto, estejam voltadas exclusivamente ao Senhor. Fala conosco, dá-nos a graça do entendimento. Aquieta, abranda os nossos corações e que nada, Senhor, nada venha impedir da gente, como igreja do Senhor, prestarmos ao Senhor o culto que lhe é devido, em espírito e em verdade, o culto racional. Esta é a oração que eu faço. Por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no santo nome do Cristo Jesus. Amém. Vamos, nesta manhã de segunda-feira, abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Depois, a hora que você puder aí, a hora que você tiver um tempinho, leia do versículo 12 até o 17, né? Eu não vou ler por causa do nosso tempo aqui no rádio, tá? Mas leia. Enquanto você está abrindo aí, deixa eu falar uma coisa para você. Há uns 10 anos atrás, eu estou fazendo rádio cristão há mais de 20, né? Rádio há uns 35, 40 anos, sei lá, perdi a conta, quanto tempo eu faço rádio, mas rádio cristão há mais de 20 anos, vai. E eu tenho aqui até hoje, ó, é que isso tá ali, quer ver? Olha, caderninho que eu usava, né?
E eu, todos os dias, colocava aqui o nome das pessoas e orava. E aonde eu ia cultuar a Deus, eu levava esse caderninho aqui. E acho que algumas pessoas, não sei se tem pessoas ainda daquele tempo nos acompanhando, a gente orava por essas pessoas. Aí, com o passar do tempo, eu estou falando isso porque ontem eu recebi do querido pastor Luiz Marcondes pedido de oração por algumas pessoas, né? Com o passar do tempo, eu comecei a observar que essas sinagogas de Satanás, aí, esses coliseus eclesiásticos, começaram a usar, eles já usavam isso, né? Mas eu não tinha observado. Usavam isso para ganhar dinheiro, para enganar as pessoas, e eu parei de usar esse caderninho. Hoje eu tenho, né, onde eu anoto as coisas aqui, mas eu oro por pessoas, claro. Eu não oro do jeito, na maioria das vezes, do jeito que as pessoas querem que eu ore. Às vezes a pessoa chega e fala: pastor, ora assim, por isso, por aquilo, ora daquele jeito. Eu vou orar do jeito que tem que ser orado, não do jeito que você quer. Né? Então, nem sei por que eu estou falando isso, acho que porque eu mexi no caderno agora de manhã aí, estava vendo. A gente sempre teve um caderninho de oração, depois eu parei, não que eu deixei de orar, mas é que isso era usado de maneira tão safardana, né, pela maioria, que eu resolvi abandonar. Se abriu aí, se você não prestar atenção hoje, se você prestar atenção, eu acho que todo mundo que está no culto presta atenção no culto, né? Imagino eu. Se você não prestar atenção, você não vai pegar o entendimento do que a gente vai ler aqui, tá? Que eu vou explicar algumas coisas, né? Para você entender algumas coisas e não ficar com essa imagem errada que passam para a gente. Então, por exemplo, eu vou explicar para você o termo trono de Satanás. Você vai entender perfeitamente, né? Mas isso durante a falação aqui eu vou explicar. Você abriu sua Bíblia em Apocalipse 2, 12. Está escrito assim, ó, presta atenção. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu vou ler o 13, porque o 13 é que fala do trono de Satanás. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. Muito bom. Esta passagem que nós citamos, você que abriu a sua Bíblia aí, você viu que faz parte, né, de uma carta, de uma das 7 cartas, e que o Senhor inspirou, indicou a João
João escrever. São 7 igrejas que foram observadas pelo Senhor. Não são 7 denominações. São 7 igrejas em 7 cidades diferentes. Você vê que não tem, ele cita cidades, sempre não fala da denominação tal, não. São 7 cidades, 7 igrejas e 7 cidades. Esta igreja citada aqui é a igreja da cidade de Pérgamo. Tem um monte de curiosidade que é legal você aprender e entender, né? Porque quando a gente tem o conhecimento, a gente tem tudo. Pérgamo ficava mais ou menos uns 30 e pouco. Olha, não chegava 50 quilômetros de Esmirna, né? E fazia parte, naquela época, outro dia eu expliquei para o irmão, né, que a geopolítica era totalmente diferente, né? Tem os mapas aqui que a gente acompanha. Fazia parte da Lídia. E tinha como rei Creso, que depois foi derrotado pelo Império Persa. Em função disso, a cidade de Pérgamo depois passou a pertencer à Macedônia, mais ou menos 250 anos antes de Cristo. E tornou-se uma cidade muito famosa, capital do reino Pergameno. Em 133 a.C., o Império Romano foi lá e tomou conta de tudo. E aí foi o final deste reinado pergameno. Átalo III foi o último rei. E ali naquela cidade de Pérgamo tinha um templo, tinham vários templos, né? Mas um só para você ficar sabendo, o famoso era o templo de Eusculápio. E tinha um altar enorme em forma de trono a Zeus. Eusculápio, para você saber, é o deus da medicina. Eusculápio. Eusculápio no latim, no grego é um nome parecido que eu não me lembro agora. E uma das filhas de Eusculápio, Ígia, era a deusa da saúde. Daí se originou a palavra higiene, de Ígia, que era uma das filhas de Eusculápio, um deus, do panteão, né? Do nome dela se originou o termo higiene, que a gente usa até hoje. Porque Ígia, em alguns lugares se chamam de Higia, tanto faz, só para você entender. Mas o nome correto é Ígia. Ela era a deusa da saúde. Eusculápio, o deus da medicina.
e a filha, Ígia, a deusa da saúde, donde se originou o termo higiene. E eles tinham lá em Pérgamo tudo porque Jesus está falando isso. Não adianta ficar aí com uma invenção, né? Em Pérgamo eles tinham uma biblioteca famosíssima na época, com aproximadamente 250 mil rolos de pergaminho. Você sabe o que é pergaminho, né? O nome pergaminho não veio do Egito, veio de Pérgamo. Pergaminho porque eram aqueles rolos que existiam na biblioteca de Pérgamo. Entendeu? Então o termo pergaminho se deriva do nome da cidade, Pérgamo. Era uma cidade de muitos cientistas, tinha muita ciência. Era uma cidade com muitos artistas. A cidade de Pérgamo existe até hoje, não com o nome de Pérgamo, né? Hoje o nome dela é Bergama. E ela fica hoje na Turquia. Ela pertence à Turquia. Entendeu? Como muda. Não é que a cidade mudou de localização, a cidade continua no mesmo lugar. É a geografia que mudou. E por que Jesus fala, nosso Senhor fala aqui no versículo de número 13, ele fala assim, onde está o trono de Satanás? Por que ele fala isso? Trono de Satanás. Exatamente por esse grande monumento que tinha a Zeus, que era em forma de trono. É a isso que ele está se referindo. Não está se referindo a nenhuma. Não está dizendo que Satanás tinha um trono, que ele morava ali. Não, ele está dizendo que aquelas falsas religiões, aqueles falsos deuses do panteão, era como se fosse um trono de Satã, porque era tudo mentira. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que aquele monumento enorme ao deus Zeus, que é um deus falso, um deus inexistente, que era numa forma de trono, era como se fosse o trono de Satanás. Porque era uma mentira e as pessoas seguiam, as pessoas acreditavam, as pessoas faziam oferenda. Assim como o Esculápio. Você vê que a coisa ela é tão arrastada na história. Você sabe qual que é o símbolo dos médicos hoje, não sabe? Você já viu, né? Hoje não se usa mais, mas antes os médicos tinham aqui bordado, né, nos seus jalecos, o símbolo, né? Era uma vara com uma cobra enrolada. Não é verdade? Você sabe por quê? Porque conta a lenda dos deuses do panteão que Esculápio, quando houve uma grande epidemia, ele descobriu que a cobra poderia curar as pessoas. Então, no seu templo, viviam cobras soltas. E depois que a epidemia foi controlada, eles deixaram as cobras ali para
proteger a população contra outras epidemias. E até hoje, os médicos usam a serpente, que vem lá dos deuses do panteão grego, como parte da simbologia da medicina, por causa disso. Isso tudo para dizer que não tem trono de Satanás. Tudo para dizer que o que tem é a espada afiada de 2 gumes do Senhor. Isso tem. E para dizer que as igrejas, as várias igrejas, eram igrejas de cidade, não denominações. E a gente precisa entender, quando a gente lê as cartas às 7 igrejas, que estas cartas, na verdade, elas são as últimas mensagens diretas que nós cristãos temos da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. E estas mensagens diretas, as últimas, estão aqui no livro do Apocalipse, levando sempre em consideração que o livro do Apocalipse também fala da restauração de Israel. Mas o principal destinatário das cartas do próprio livro do Apocalipse é a igreja. Não é Israel. Ali fala, ali conta o que vai acontecer com Israel. Mas o destinatário é a igreja. Por quê? Não esquecendo sempre daquilo que a gente já leu, daquilo que a gente está lendo e daquilo que a gente vai ler. 1 Coríntios 10, 11 diz que a igreja de Jesus é aquela que persiste no fim dos tempos. Nos evangelhos, são 4, Jesus fala aos seus discípulos e através dos discípulos nós recebemos a palavra de Jesus. Aqui no livro do Apocalipse, Jesus fala diretamente do céu e fala diretamente para a sua igreja. E como ele fala diretamente para a sua igreja, ele fala diretamente para nós. E a gente chega a esta conclusão porque esta mensagem do livro do Apocalipse, das igrejas, foram transmitidas por meio de João, o apóstolo do Senhor e membro do corpo de Jesus. Membro da igreja. Então nós precisamos meditar. Por causa disso que eu trouxe se entender algumas coisas, né? Porque as pessoas, quando querem impressionar um pouco, falam de janela 1040, trono de Satanás. Isso tudo é simbologia. Porque quando Jesus se dirige ao trono de Satanás, ele não está dizendo que Satanás tem um trono como rei, como quem manda. Ele está se referindo às falsas igrejas, às falsas denominações, às falsas religiões que vinham desde antes da sua época. Quando ele fala do trono de Satanás, ele está falando da mentira, da onde emana a mentira. Você vê que quando ele escreve para a igreja em Esmirna, não é a igreja de Esmirna,
ele se apresenta, Jesus, como o primeiro e o último, como o vencedor absoluto da morte. Aquela igreja precisava, naquele momento, e hoje a gente fica sabendo disso, pela história, pelos acontecimentos históricos, né? Que aquela igreja precisava de um consolo naquele momento, porque passava por uma tribulação, né? Então era importante que a igreja de Esmirna, por exemplo, soubesse quem era o seu Senhor. Em Pérgamo, ele se revela como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Apocalipse 2,12 que nós lemos. Jesus, você vê que ele faz um autorretrato dele. Jesus não quer confusão. Agora, se a gente precisar afiar ferro com ferro, ele diz para a gente afiar. Não quer confusão. Não é a mesma coisa, presta atenção. Apocalipse 2,12, abre aí, Hebreus 4,12. Hebreus 4,12. Para você ler e você entender. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Senhor não quer confusão. Agora, a gente não pode entender confusão como levar à verdade. A pessoa está entendendo errado, está pregando errado, está vivendo uma vida cristã totalmente errada, nós temos obrigação de chegar e falar. Agora, quer, não quer, o que vai fazer? Abriu aí, Hebreus 4,12. Pois a palavra do Senhor é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga pensamentos e intenções. É a mesma coisa de Apocalipse 2,12? Aqui, em Apocalipse 2,12, Jesus está fazendo um autorretrato dele. Ele está dizendo: que ele é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E aqui em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, o que ele está dizendo? Que a palavra dele é como se fosse uma espada afiada de 2 gumes. Deus não quer confusão. Deus não quer confusão. Mas nós não podemos ver as pessoas caminhando em corrida, não caminhando, correndo para o inferno, para o erro, aceitando o erro como se fosse verdade. Apocalipse, se você puder abrir, 19:15, mostra o Senhor Jesus exaltado, cavalgando o cavalo branco. O sujeito estava zombando de mim outro dia, não sei porquê, porque eu gosto de cavalo, eu gosto mesmo, acho o animal mais lindo. Eu acho, e daí? É minha opinião. Não posso ter opinião. Em Apocalipse 19:15, o Senhor, cavalgando o cavalo branco, escreve assim: de sua boca sai uma espada afiada, com a qual ele julga as nações.
Apocalipse 19, 21. A espada afiada de 2 gumes, é óbvio, é a palavra. É a própria palavra de Deus. Aquele que é a palavra, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. João 1, versículo 14a. Não é só, irmão, irmã, em Pérgamo, na carta, que o Senhor se revela como uma espada afiada de 2 gumes, que sai da sua boca. Ele faz isso ao longo de toda a Bíblia Sagrada, até os dias de hoje. E com essa espada afiada, você sabe o que quer dizer 2 gumes, não sabe? A espada de 2 gumes é uma espada de castigo mesmo. Porque ela corta na entrada e corta na saída. Quando haviam as guerras, as lutas e se usava a espada, normalmente as espadas eram de um corte só, porque um lado era para cortar, e é como uma faca, e o outro lado era para defender de ataque. Então ela tinha um lado de corte, uma parte, de corte, e a parte da defesa, que era mais grossa. Jesus está usando aqui uma simbologia e uma espada que se usava também para castigos, que ela corta dos 2 lados, ela corta duplamente entrando e corta duplamente quando se arranca ela, quando ela sai. E é com essa espada de castigo, simbólica, não é que Jesus vai pegar a espada que corta dos 2 e vai matar Satanás, não é isso. Isso é uma simbologia, como o cavalo branco aqui é simbologia. Você acha que Jesus vai vir montado num cavalo branco? É uma simbologia. E é com essa espada de 2 gumes que ele vai dar fim ao anticristo. E quem lê a Bíblia, não fica lendo a Bíblia para fazer campanha, Tem gente que lê a Bíblia só buscando campanha, campanha, porque leu lá no Velho Testamento. Não, a gente tem que ler a Bíblia estudando, entendendo, fazendo relação. Quando você abre o Velho Testamento, lá em Josué, capítulo 5, versículo 13, você vai ver que há muito tempo Josué estava diante de Jericó, quando lhe foi imposta uma tremenda responsabilidade de conduzir o povo de Israel para dentro da terra prometida. Eu quero aqui abrir um parênteses para você. Você já viu o mapa da terra prometida? Não sei se você tem na sua Bíblia, a minha tem. Acho que todas as minhas Bíblias têm os mapas aqui, da terra prometida. Como é a terra? O que é a terra prometida? Onde fica a terra prometida? É bom ver. É bom você saber isso.
Então, quando Josué teve essa responsabilidade, esse encargo de conduzir o povo para a terra prometida, ele viu à sua frente, e você lê sobre isso em Josué 5,13, um homem empunhando uma espada. Mais uma vez a espada aparecendo, afiada, como que para uns é juízo, para outros é graça. Josué viu aquilo e falou: opa, Deus é comigo. Porque a palavra de Deus, lida e entendida da forma que foi escrita, não da forma... Até porque, né, 2 Pedro lá 1,20, né, deixa muito claro para os bons entendedores que a palavra de Deus não é de particular interpretação. Isso a gente entende de duas maneiras. Se você está interpretando errado, lendo e entender, interpretar aqui quer dizer entender. Você está entendendo errado, você não pode entender errado. E você precisa entender que a palavra de Deus, o sujeito não escreveu do jeito que ele queria, não. Deus falou, ele interpretou do jeito que ele queria e foi lá e escreveu. Eu até citei outro dia que ninguém acordou de manhã cedo dizendo assim: hoje eu vou escrever um evangelho. É isso que Pedro está dizendo lá. De particular interpretação é na interpretação de quem lê hoje e na interpretação de quem recebeu para escrever. Ah, não, eu estou vendo um homem aqui com uma espada, acho que é para eu não ir. Ora, se a palavra de Deus é uma espada, eu vejo um homem com uma espada, como é que eu vou interpretar? Como é que você interpretaria? Outro dia eu falei sobre isso, uma pessoa disse: você interpreta tudo errado, a palavra de Deus. Oh, poxa vida, a gente tem hora que ri, né? Que eu vou... A gente tenta fazer as pessoas entenderem. Mas a gente sabe que entender a Bíblia não é para todo mundo. Né? Não é para todo mundo. Eu louvo a Deus pela facilidade que Ele me dá a entender, na maioria das vezes. Às vezes são coisas que a gente tem que ler, reler, ler e reler, buscar passagens para correlacionar. Então, quantas vezes você já ouviu falar em trono de Satanás? Porque aqui é o trono, parece que Satanás está lá dominando aquilo, que ele não deixa. Ora, se Satanás... Pensa comigo, irmão, irmã. Tem coisas que eu acho que os irmãos ouvem, acham bonito, ou gosta de quem falou, e concorda. Aí tem coisas que os irmãos e as irmãs ouvem, acha feio, muito duro, não gosta de quem falou e discorda. Isso é particular interpretação. Quem escreveu não escreveu assim, não. Aqui é o trono de Satanás. Tem coisa que eu digo: mas como você é bobalhão? Que trono de Satanás? Deus é soberano. Se Satanás tem ainda alguma mentira prevalecendo aqui, é porque isso faz parte do plano de Deus também. Não, nós temos que ir lá derrubar esse trono. Que trono, gente? Satanás não tem trono. Quem tem trono é o rei, é o Senhor. Que trono?
Se Satanás é entronizado para os seguidores dele. Não no céu, na terra, no universo. É só raciocinar. Por causa disso que Deus pede para a gente, né? Um culto racional. Eu estou falando aqui, você tem que estar balanceando o que eu falo. Opa, o sujeito falou lá, vou ler lá o Apocalipse 2, 12, 13, vamos ver se o que ele está falando. Agora, não é interpretar porque você gosta ou porque você não gosta de mim. Não, eu não gosto dele. Aliás, se você não gosta de mim, nem acompanha. Acompanha quem você gosta. Acompanha aí as novelas da Record, acompanha o BBB, acompanha. Não precisa gostar de mim. Que trono de Satanás? Satanás lá tem trono. Tem trono para os demônios. Ele está entronizado para os anjos caídos, para aqueles que seguem as falsas igrejas, as falsas religiões. Para esses ele tem trono. Para mim, Satanás tem trono. Janela 10. Você conhece a janela 1040? Faça-me um favor. Eu acho que as pessoas às vezes duvidam, né? Sei lá, viu? A palavra de Deus é que convence a gente, é que julga. A palavra julga. E a própria palavra de Deus separa quem é e quem não é. É a palavra que separa, não sou eu. É a palavra. E quando a palavra de Deus separa, ela nos protege contra a confusão. Porque chega uma hora que não dá mais, né? Chega uma hora que, sabe, a gente ri, a gente acha engraçado, mas chega uma hora que cansa. Coisa bobinha, coisa... já viu que não vai mesmo, não sabe. Você acha que tem trono de Satanás em algum lugar? Então você é adorador de Satanás, meu irmão. Porque aqui está muito bem explicado, minha irmã, por que Jesus diz o trono de Satanás. Porque Pérgamo, assim como outras cidades, era um antro de falsa religião, de muitos deuses. E a gente falou a semana passada de Paulo, né? No Aerópago, chegando lá. Olha, esse altar aqui que vocês fizeram colocar embaixo aqui, ao Deus desconhecido. Eles tinham tantos deuses que eles tinham medo de não estar cultuando um ou outro. Então ele fala, ao Deus desconhecido. Aí Paulo, numa inteligência, numa capacidade divina, olha, tá vendo esse Deus aqui que vocês... É desse que eu vou falar. Não quer dizer que aquele Deus desconhecido é o único Deus. Não, esse aqui vocês não conhecem, então é desse que eu vou falar. E tem gente que lê isso e também não entende. Eu não faço milagre, não. E é por causa disso, queridos irmãos e queridas irmãs, que a gente precisa transmitir a palavra de Deus. Palavra de Deus não é qualquer coisa serve, que nem o irmão falou para mim outro dia. Escreveu, né? Não, qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve para você. Para o reino de Deus não é qualquer coisa, não. Que negócio é esse, qualquer coisa? É o que as igrejas denominacionais falam, não é qualquer coisa lá. O povo não lê a Bíblia mesmo, quando lê não entende ainda. Por causa disso que nós temos que transmitir a palavra de Deus, pura, santa, cristalina e verdadeira. Agora, levar a verdade, irmã Elis, irmão Guilherme, é difícil. É difícil, sabe por quê? Porque as pessoas gostam de mentira. Se eu chegar aqui e falar, gente, amanhã nós vamos iniciar a campanha que vai fazer o seu mês de abril
ser uma maravilha. Tudo que está travado na sua vida vai dar certo. Você que tem dado um passo para frente, 2 para trás. Vai na campanha amanhã. Aí ferve, borbulha. Capaz do Facebook lá falar, opa, não, tem muito. Agora, como a gente prega a palavra, ensina, explica, orienta, é assim mesmo. Mas eu não estou preocupado se é 10, se é 15, eu estou preocupado em todos os dias chegar aqui e depois que eu termino a programação, eu termino feliz e alegre. Sabe por quê? Porque eu preguei a palavra. Eu não enrolei, eu não menti, eu não inventei e eu não interpretei de maneira particular a Bíblia Sagrada. Deus e Pai Todo-Poderoso, graças eu te dou, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é fiel. O Senhor nos alimenta nos momentos de maior escassez. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Ajuda-nos, Senhor, a não nos desviarmos neste caminho que oferece tantas opções, neste caminho que oferece tantas facilidades. Só oferece, mas não entrega. Continua, Senhor, falando conosco. Espero, Senhor, de todo o meu ser, que o Senhor tenha se agradado. Que o teu coração, Senhor, esteja alegre e feliz por esse culto que foi prestado ao Senhor, de maneira singela, mas com o nosso coração ardendo em amor e temor pelo Senhor. Esta é a minha oração de honra, glória, louvor e agradecimento a Ti, em nome do Cristo Jesus. Amém.